Com tão pouca idade, ela já tem essa desenvoltura, né? Glória a Deus. Se o Ministério Artéria conseguir colocar no coração delas o discernimento de para quem elas estão adorando, que não é um espetáculo, não é uma apresentação, né? Que quanto Deus vai se mover através delas. Não somente das meninas, de todas elas, né? Todos nós. Amém, igreja? Amém. Vamos orar por esse momento, por esse instante, por essa oportunidade de ouvirmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Fecha os olhos um momento, amado. Baixa a cabeça, se possível. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui e nos manteve presentes até esse momento. Que nós possamos, Pai, usufruir do conforto da cadeira, do ar-condicionado, do conforto de termos nossas crianças guardadas, protegidas pelos atalaias e por todas as professoras do Ministério Infantil. Obrigado, Pai, pela dedicação, por todos que fazem parte deste culto, que mantém esse culto em funcionamento. E que nós possamos, a partir de então, nos acalmarmos e entrarmos na Tua presença para que a Tua palavra, que tem poder de mudar a história de homens, de nações, possa fazer parte do nosso ouvido, do nosso coração neste momento. E que nós possamos usufruir dessa mensagem e que não sejamos nós aqueles que irão impedir da manifestação do Senhor nas nossas vidas. Louvamos ao Teu nome, agradecemos, Pai, mais uma vez, que o Senhor me use poderosamente, que eu não seja capaz de levar uma palavra sequer, sem que o Senhor tenha me autorizado. Na Tua presença, Pai, nós nos prostramos e pedimos que o Senhor venha nos abençoando, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Hoje, no momento que eu estava conversando ali com a minha esposa no meio-dia, estávamos nós dois em casa, e eu me lembrei de uma história, de uma conversa que eu tive com o meu neto mais novo, o caçula. Ele chegou um dia para mim, olhou para mim no meu olho e falou: vô, você sabia que eu corro rápido como humano? Ele falou exatamente assim: vô, você sabia que eu corro rápido como humano? Ele está falando do irmão dele mais velho, né? Ele pequenininho, 2 anos menor de idade, então ele tem com certeza uma diferença de velocidade natural de um bebê, que está deixando de ser bebê, né? Para um menino que já está correndo, como é o Rafael. Mas no momento que eles começaram a correr, e quando o irmão mais velho estava voltando, ele estava indo ainda. Então ele perdeu de longe, ele não tinha discernimento de que ele não é veloz como o irmão mais velho. E Deus começou a me lembrar isso, Deus começou a falar comigo, amado, sobre o fato de tem certas circunstâncias que nós queremos muito nas nossas vidas, só que nós ainda não temos porque nós precisamos passar por um processo. E esse processo irá nos capacitar para usufruir daquilo que nós desejamos tanto, daquilo que Deus tem proposto para colocar nas nossas vidas. Então perceba o seguinte: ele queria muito correr rápido igual o irmão, mas ele não tinha ainda idade, capacidade motora para isso. Ele precisava passar por esse processo de tempo, no caso dele, para que ele pudesse se tornar veloz igual o irmão mais velho. E hoje, amados, muitas vezes nós não conseguimos compreender ou entender que quando nós perseveramos na escassez, ao mesmo tempo nós estamos sendo capacitados para a abundância. Muitas vezes a gente não entende isso, muitas vezes a gente olha o problema e a gente se foca no problema. No entanto, nós não temos que focar no problema, nós temos que focar na solução do problema, que é a conclusão do processo, para que aí sim tu estás capacitado para viver o novo, viver o amanhã. Amém? Eu testemunhei esse ano um herdeiro que recebeu uma grande bolada lá no início do ano passado, 2022. Ele recebeu um montante generoso e quando eu fui fazer a declaração de imposto de renda dele, ele já tinha praticamente a metade daquilo que ele tinha ganho. Ele literalmente torrou a metade daquilo que ele ganhou. E lembrando fazendo conexão dessas duas situações, eu percebo que ele não estava capacitado emocionalmente, posso dizer assim, e nem
intelectualmente ou com as suas capacidades como um gestor financeiro e de um grande recurso, para fazer gestão daquilo, para que usufruísse daquela bênção que ele tinha recebido. E o que aconteceu? Ele começou a consumir e a usar para reformas aqui, reformas ali, e ele literalmente ele acabou com a metade daquilo que ele recebeu em um ano. Um valor bem alto, bem alto. Diante disso que eu estou falando para vocês, eu quero trazer para vocês aqui uma mensagem que ela está completamente conectada ao cumprimento de um processo para que no final possamos ter acesso àquilo que foi prometido por Deus lá na criação do mundo. Amém? Abre comigo, por favor, vamos ler nesse momento o NVI. No Evangelho segundo João, no capítulo 19, versículo 30. João, capítulo 19, versículo 30, NVI. Tendo provado, Jesus disse, está? Tendo-o provado, Jesus disse, está? NVI, lá escrito assim, ó, R-A. Tu pode botar lá NV. Aí. Thank you very much. Tendo provado, Jesus disse, está? Que coisa linda, né? Como que naturalmente nós nos habituamos a ler o telão, né? Ficou nítido, não? Ficou nítido agora? Poucos, ou talvez, se existia alguém com a Bíblia aberta, como está aqui, eu vejo 1, 2. Quem tem a Bíblia, levanta a mão aí. Sem o celular, Bíblia, papelzinho. Olha lá. Tinha a Bíblia, mas nem abriu ali, lá no final. Estava olhando no telão. Então, nós somos habitualmente acostumados a agir de uma maneira conforme aquilo que nós já vivemos ao longo dos dias, né? E isso prova que com aquilo que nós estamos lendo nesse momento. Tendo-o provado, aqui está falando sobre o vinagre que Jesus provou, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça, entregou o 31. Esse era o dia da preparação. O dia seguinte seria especialmente sagrado. Porque, por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. 32. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que foi crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. 33. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e... Depois, amados, de passar um dia inteiro de julgamento injusto, de ser açoitado violentamente, de passar por um processo de carregar a cruz de uma cidade fortificada, que era Jerusalém, e subir um outro monte, que era o Monte Calvário, Calvário. Depois de ele fazer esse processo todo, depois de viver toda essa angústia, ele foi cuspido, ele foi chicoteado na caminhada, ele foi pregado na cruz. Depois de ser pregado na cruz e viver tudo isso, ele estava lá sofrendo, ele ainda conseguiu liberar a salvação para um dos presos que estavam ali junto com ele na cruz do lado. Ele foi morto, ele morreu. E era sexta-feira isso. E a mensagem fala que não poderia permanecer na cruz de um dia para o outro, porque no outro dia era sábado, um dia especial, ou na outra versão, um dia sagrado. Pois era, como falei, sagrado para os judeus. Aqui, antes de nós entrarmos naquilo que Deus tem para a nossa noite, eu queria fazer um parênteses aqui. Por quê? Porque eles estavam aqui fazendo algo simplesmente por fazer. Eles estavam fazendo algo como se fosse um hábito.
Ele está, não, amanhã é um dia especial, portanto, nós não podemos ter homens pregados nesse dia especial, então vamos tirar ele hoje para que amanhã não tenha mais essa circunstância de homens mortos na cruz. Fazer por fazer. Eu entendo que fazer por fazer porque é um costume, é um hábito, é um ato de quem reconhecidamente não tem temor a Deus. Por quê? Naturalmente, amados, se nós não percebemos, ao longo dos anos ou ao longo da nossa jornada em Cristo, nós temos a tendência de fazer as coisas por fazer, sem ter mais discernimento, sem ter mais temor naquilo que está sendo feito. E passar a fazer por fazer, ou seja, é fazer de qualquer forma ou fazer porque sempre foi feito. Sem discernir que aquele ato que está sendo feito é um ato que você não faz para o homem, mas faz para o Senhor. Amém? Fazer por fazer, portanto, as coisas de Deus é fazer sem temor a Deus. E a falta de temor nos leva a agir baseado nos compromissos que nós temos na terra e não nos compromissos do céu. O que significa isso? Significa que quando você perceber alguém agindo de uma maneira automática, ela não está percebendo que as suas ações estão conectadas na terra e não no céu. Amém? Então nós precisamos refletir, antes de nós darmos início a essa mensagem, a maneira que eu estou fazendo aquilo que é de Deus. Como que eu estou me preparando ou estou me posicionando diante daquilo que Deus me deu. Isso precisa ser conectado com o céu, fazendo com que você tema a Ele por fazer de qualquer forma, por fazer. Amém? Amém, igreja? Amém. Vamos em frente, então. Pilatos, então, ordena que quebre as pernas por solicitação dos próprios judeus. Por que ele fez isso? Para que todos morressem rápido e no dia seguinte eles não estivessem na cruz. Amém, igreja? Estão comigo? Por que precisava ser retirado da cruz? Obviamente por causa de um costume que eu acabei de falar. Mas eles foram até o primeiro homem e quebraram as pernas. Foram até o segundo homem e quebraram as pernas. Quando chegaram em Jesus, viram que Jesus já estava morto. E o que o soldado fez? Foi lá e feriu Jesus com a sua lança. A palavra de hoje tem um título, o título é A Ferida. 1, 2, 3, pum. A ferida. Não é uma ferida simples dessa, mas pode ser, já valeu. Que geralmente estão acostumados, olha só como é que são as coisas. Eles estão acostumados que a gente manda uma imagem, ou eles pedem, eu tenho uma imagem, referência. Hoje eu falei, não tenho nada, só para ver. Então, assim, se eu explicasse que era ferida com uma lança, certamente seria uma ferida. Nossa, isso aí até com o mertiolato resolve o problema. O mertiolato de hoje não dói mais, né? Ou seja, só quem é da galera do antigo sabia quanto doía um mertiolate. Mas o soldado perfurou o lado de Jesus. Agora pergunta para mim, pastor, o porquê que o soldado feriu Jesus com uma lança? Por quê? Por quê? Para que se cumprisse uma promessa. O cumprimento de uma profecia ou de uma promessa é a conclusão de um processo. Vou mostrar isso para vocês. A conclusão de um processo, ela está diretamente conectado a você estar capacitado a viver algo novo. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Muda agora para a NVT, nova versão transformadora. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. 500 anos antes. Então, derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais.
Eu queria fazer 2 mergulhos aqui, um mais profundo e um mais simplificado, podemos dizer assim. Por quê? O mais profundo, amados, nós podemos perceber algo, e o mais simples nós podemos perceber o quão simples é o próprio Evangelho. No mais profundo, vamos observar que sobre a linhagem de Davi viria um filho único. Quem que é da linhagem de Davi e que seria o filho único? Jesus é da linhagem de Davi e ele é o filho único de Deus, amém? E esse filho único, aqui a profecia fala que ele traria um espírito de graça e oração. O espírito de graça, como eu já falei, é uma força soberana, sobrenatural, que te capacita a combater o pecado ou tudo aquilo que te afasta do Senhor. Amém? Já o espírito de oração é o espírito de conexão, é a abertura que ele daria para o Pai, é o véu se rasgando, não ter uma necessidade de passar por homens, mas de ter conexão direta com o Pai. Amém, igreja? Amém? Mas também fala sobre eles estarem lá lamentando amargamente pela sua morte, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então estamos falando aqui sobre 2 detalhes: filho único e o filho mais velho. O único depois é conhecido pela escritura como unigênito, e o filho mais velho como o primogênito. Amém, igreja? Ele seria ferido e transpassado, e ele daria ao homem o acesso ao Pai, ou ele daria ao homem o acesso à eternidade. Amém? E quando então ele é ferido na sua lateral, sai a água e o sangue, ele está se cumprindo uma promessa aonde ele iria cumprir aquela profecia de Zacarias, ele iria dar a nós uma força sobrenatural e não iria nos abrir uma porta, abrir uma grande porta sobre as nossas cabeças, que é a possibilidade de acesso à eternidade, acesso ao Pai. Lindo, não é, amados? Não quero ir mais a fundo, eu quero entrar no lado mais simples. O mergulho mais simples, o mergulho da simplicidade do Evangelho, nós podemos verificar o seguinte: Jesus ele foi ferido pela lança do soldado. Aqui nós podemos perceber que isso aconteceu para que espiritualmente fosse cumprido uma outra profecia, uma outra promessa. Porque ele foi ferido, porque espiritualmente ele pagou um preço pelas nossas transgressões. Em outra tradução seria por causa da rebelião do homem, ou da rebeldia do homem. Para isso nós vamos ler o livro de Isaías, no capítulo 53, capítulo 5. Isaías 53, capítulo 5, está escrito assim: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia ou transgressão, esmagado por causa de nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. 8. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. 33 anos. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Amém? O homem havia sido expulso do jardim do Éden. O homem, lá no Gênesis, ele tinha sido expulso pelo próprio Senhor por causa da sua desobediência, por causa da sua rebelião à ordem dada por Deus ao homem. Por causa da sua rebelião e da sua desobediência, o homem foi expulso do jardim do Éden. O que significa isso? O homem saiu da presença do Senhor.
E o que aconteceu? Quando Jesus foi ferido mortalmente, para que nós pudéssemos ter o retorno voltarmos ou retornarmos para o jardim do Éden, retornarmos para a presença do Senhor. Amém? Jesus então é ferido, amados. Jesus é transpassado de uma maneira cruel. A lança do soldado perfura, dizem os especialistas, em torno de uma palma de uma mão. E no verso 34 fala: logo saiu sangue e água. Sair água e sangue, ele revela o caminho de volta à presença de Deus. Repete comigo. Sair água e sangue revela o caminho de volta à presença de Deus. A água, amado, ela simboliza o batismo. E o sangue, a morte de Jesus. Ou ainda, a água representa a santificação, o processo concluído. E o sangue, a justificação, a tomada de posse daquilo que Jesus fez na cruz. Amém? Então são duas coisas muito distintas. Quando você toma posse, ou quando você passa por um processo, conclui um processo, você é santificado sobre o ponto de vista espiritual. E quando você toma posse do sangue, você é justificado. Amém? É o processo de justificação. Então eu queria que entendesse uma coisa. Estava refletindo aqui sobre esse detalhe aqui. Deus mostrou algo para nós. Primeiro, para que nós possamos morrer uma única vez, nós precisamos nascer duas vezes. E para que nós não venhamos a morrer, se nós nascemos uma vez só, nós iremos morrer duas vezes. Amém? Entenda comigo. Se nós nascemos duas vezes, nós morremos uma única vez. Se nós nascemos uma única vez, nós iremos morrer duas vezes. O que significa isso? Quando você nasce do ventre da sua mãe, é uma vez que você nasce. Amém? Quando você nasce no batismo, você nasce duas vezes. Quando você nasce no batismo, não quer dizer que você está sendo salvo, mas quer dizer que você abre as suas portas para entrar na salvação. Amém? Morreu uma única vez. Agora, quando você nasce uma vez só e não passa pelo batismo, não no sentido de não ter tido oportunidade, mas de você rejeitar o Senhor, você não querer cumprir a ordenança do Senhor, a ordem de Deus, você morre naturalmente e espiritualmente. Amém? Ficou fácil de entender? Glória a Deus. Ou seja, sem Jesus o homem morrerá duas vezes, naturalmente e espiritualmente. Agora vai comigo na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu... Aonde? E pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo... E o Espírito, que é a verdade, o confirma com o seu testemunho. No Antigo Testamento, amado, estava previsto aquilo que Jesus iria viver. Números, capítulo 20, versículo 7. For no Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento ele apresenta, ele revela o Antigo Testamento revela o Novo, né? Ele foca, né? Ele mostra o Novo de uma maneira muito mais completa, porque ele conecta a própria criação, a manifestação do Filho e ao cumprimento de todas as promessas. No capítulo 20, versículo 7 do livro de Números, Pentateuco, escrito por Moisés, e o Senhor disse você e Arão, pegue a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Pula versículo 11, por favor. Então Moisés levantou a mão e bateu ou feriu a rocha duas vezes com a vara.
e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar sede. Aqui Jesus, ou Deus, ele liberou a água para a comunidade por misericórdia. Mas a característica de Moisés e de Arão, que era o sumo sacerdote e o profeta que estava direcionando o povo de Deus, ao desobedecerem ao Senhor nesse momento, fez com que eles não entrassem na terra prometida. Por quê? Deus falou para eles o seguinte: Moisés, Arão, vão até a rocha e falem para ela. Porque o original desse tema é assim, determinem, ordenem que a rocha saia água. Amém? Rocha, sai a água. É mais ou menos assim que Deus queria que ele fizesse. O que eles fizeram? Foram lá e bateram na rocha. Isso já representa a própria ferida de Jesus na cruz. Perceba, amados, que o vacilo de Moisés, o descumprimento da obediência de Moisés é grave. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que muito é dado, muito será. Amém? A rocha foi ferida, mas Moisés paga um preço muito alto por sua desobediência. Já o apóstolo Paulo fala na 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4: e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanha, e essa rocha era... Ou seja, ele feriu a rocha, ele feriu o próprio Senhor naquele contexto figurado, mas que já estava nos levando para aquilo que iria acontecer pelo próprio Senhor Jesus. O detalhe, amados, sabe o que é interessante? Que se nós pegarmos um avião hoje aqui e formos para Israel, na cidade de Meribá, lá tem um salão grande onde tem essa rocha ferida por Moisés, até os dias de hoje, onde ela sai água, até hoje. Essa água, essa rocha, sai água. Obviamente, como que sabe que é aquela rocha? É por causa do cuidado, por causa de todo o povo judeu que viu aquele fato acontecendo. Eles separaram aquele lugar, eles guardaram aquele lugar como lugar sagrado, e até hoje eles mantêm, é como se fosse um galpão como esse, no meio tem uma rocha que sai água dessa rocha, e ali eles fizeram uma canaleta, fizeram tipo um lago, e essa água corre para dentro da cidade de Meribá, em Israel. E o sangue derramado, amados, representa o quê? Como já falei, a própria morte de Jesus. O que Jesus faz quando ele é morto, amados? Quando ele morre? Ele faz algo que é muito poderoso. Quando Jesus é morto, o que eles fazem? Eles tiram ele na sexta-feira, levam ele para a tumba, né? Para o buraco cavado na pedra, colocam ele ali, porque eles precisavam cumprir as ordenanças do povo judeu. Só que aconteceu, ao Jesus ser colocado naquele lugar, ele não fica ali deitadinho como quem estivesse morto. Ele desce lá no mais profundo do inferno e toma para si a chave da vida e da... Apocalipse 1, versículo 18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo, para todo o... E tenho as chaves da morte e do inferno. Tem outras versões ali que fala lugar dos mortos, né? Coisa assim. Mundo dos mortos. Eu já mudei para outra versão, não falei para eles, né? Você percebe, amados, que teve um custo alto para Jesus, não teve? Poxa... Ele foi criado pelo seu pai, pela sua mãe, aprendeu uma profissão que não iria faltar serviço nunca. Até hoje, a profissão dele ainda é usada nos dias de hoje, não é? Não é mesmo? Você, se fosse um vendedor de CD, você estava morto hoje, não é mesmo, amado? Não vende mais CD. Mas ser marceneiro até os dias de hoje é valorizado e bem valorizado quando o marceneiro é de boa qualidade. Amém? Então ele foi cuidado de uma família, ele tinha um lugar para morar, tinha uma profissão, ele foi extremamente inteligente, mas ele tomou para si o processo que precisa ser cumprido, pagou um alto preço, tomou para si a chave da morte e da vida, e hoje ele vive pela eternidade, aguardando para que eu e você possamos passar pelos processos e sermos encontrados nele. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus, amado?
Jesus, ao vencer a morte, ele volta à vida. Todo mundo já sabe disso. Mas, com autoridade e poder, ele nos garante que todos aqueles que estão nele voltarão ou entrarão na eternidade. Não só poderão usufruir da presença de Deus diariamente, mas poderão ter a presença do Senhor eternamente. Amém? Então, a grandeza do ato de Jesus, ele muitas vezes nos constrange. Quando nós decidimos deixar de fazer algo porque estamos cansados, ou porque estamos fadigados, ou por vários motivos, isso deveria nos envergonhar. Quando nós agimos agimos sem temor a Deus, escolhendo fazer a nossa própria vontade, seguir o nosso próprio coração, seguir o nosso próprio desejo e abandonar aquilo que foi proposto por nós lá na cruz. Lá nos genes de Deus, lá na criação, na formação do homem, Deus ele criou o homem para que o homem convivesse com ele diariamente. O homem na sua rebeldia foi expulso, Jesus voltou e nos levou em conexão de volta para ele. Ele nos deu tudo que ele mais de melhor tinha e ele sofreu muito por isso e tomou a chave para si da morte. Agora a morte não tem mais qualquer tipo de autoridade sobre nenhum ser, sem nenhum filho que se encontra nele. Amém, igreja? A palavra de Deus fala que ainda que eu morra, viverei. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que o passado foi apagado, amados, e o acesso à eternidade é uma nossa recompensa. Precisamos ter esse discernimento. Mas para isso, nós precisamos tomar posse dessa verdade. Nós não podemos vir de culto em culto e sem decidir tomar decisões baseado naquilo que Ele fez por nós, ou naquilo que Ele representa nas nossas vidas. Verdadeiramente pagar o preço, verdadeiramente encontrar o valor do céu que ultrapassa de todas as formas os valores desse mundo. E quando nós passamos a entender que os valores do céu precisam sobrepor ao valor desse mundo, faz com que você trabalhe como nunca trabalhou, faz com que você busque a tua transformação como você nunca buscou, busca a sua conexão com Deus como você nunca buscou, faz com que você se melhore ou abandone os seus erros, os seus pecados a cada dia como você nunca tinha buscado, nunca tinha se desejado viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando você percebe aquilo que Ele fez na sua história e você tem uma revelação como essa, você percebe a grandeza que Deus, de quem é a grandeza dEle e a grandeza do que Ele colocou nas nossas mãos. Nós somos meros humanos, meros pecadores, destituídos da presença do Senhor, mas capacitados após a passagem do processo de sermos de perseverança na escassez, nós passamos a entrarmos na abundância, que significa a vida eterna, um lugar onde não haverá falta, não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Amém? Amém, igreja? Por isso, fica claro que no céu os banguelas não irão. Porque no céu não haverá ranger de... Amém? Glória a Deus, queridos. É a palavra do Senhor, né? Obviamente que nós não estamos falando aqui de mundo natural. Não me entenda, amém? Senão você que tirou os dentes para dar uma dentadura está ferrado. Não é nada disso. Nada disso. Amém? Não haverá medo. Não haverá terror, não haverá apavoro, porque você não vai mais ser surpreendido, porque Deus vai estar diante de você e Ele vai estar sempre guardando você, trazendo paz, trazer discernimento a você, e você não vai ter mais as questões que tem nesse mundo, onde Deus fala, você vai sair do jardim, você vai ser expulso do jardim, você vai ter que trabalhar, a mulher vai sentir dor de parto, as confusões virão, as angústias virão, haverá todo tipo de engano, todo tipo de falta, a escassez vai bater na tua casa, a dúvida vai entrar no teu coração, o teu coração enganoso vai atuar de maneira sobrenatural, e ainda o próprio inimigo da nossa alma vai ficar falando, não, vai lá e faz, dá uma mordidinha nessa maçã, vai lá, não sei o que tem, ninguém está vendo. Amém?
Mas quando nós percebemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e nós passamos a entender e compreender verdadeiramente quem Ele representa em nossas vidas, as questões humanas elas passam a ser secundárias. Por quê? Porque você percebe que quando você age baseado na vontade e nos valores eternos, você abre mão de ações e atitudes que o Senhor jamais tomaria ou colocaria sobre a tua história, sobre a tua vida. Obviamente que homens como somos, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós temos nossas falhas, nós temos atitudes que nem nós mesmos desaprovamos, mas ao longo da nossa jornada nós vamos trabalhar para que todas essas circunstâncias elas possam ser encontradas cada vez mais aprovadas pelo Senhor. Amém? Amém, igreja? Mas precisamos, como falei, tomar posse dessa verdade. Por mais acesso à água que tivemos natural, nós precisamos buscar a água espiritual. Foi quando os homens, após Jesus subir aos céus, ele falou: espera aí até que vocês sejam revestidos de poder. E quando os homens foram revestidos de poder, eles foram capacitados a enfrentar o que precisava ser enfrentado. Senão eles iriam ficar acuados, eles iriam ficar com medo, eles iriam ficar com desejo de desistência, de abandono, porque eles tinham acabado de perder aquele que era o Salvador, aquele que era o Messias prometido, e ali estavam então reunidos apavorados. Quando veio o Espírito sobre eles, as línguas de fogo vieram sobre eles, eles saíram dali cheios de autoridade e poder, a morte não feria mais eles estavam convictos daquilo que precisavam fazer, e eles começaram a seguir para todos os cantos do mundo, pregar o Evangelho, e não importa o que acontecesse, eles permaneceram fiel ao Senhor. Amém? E você percebe que alguns apóstolos foram pregados na cruz de cabeça para baixo, porque eles falaram: não, eu não sou digno de morrer da mesma forma que Jesus, que eu posso ser pregado de cabeça para baixo. Outros foram mortos, apedrejados, queimados, mas todos eles foram até o fim, concluir a carreira, guardaram a fé. Amém? Amém, igreja? Para encerrar, Salmos 114, versículo 8. Olha o que está escrito ali, 114, 8. O qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Vou ler a minha versão aqui, tá? Ele fez da rocha um açude e do rochedo uma fonte. O que significa isso, amados? Sim, o Senhor, nosso Deus, é uma fonte inesgotável. E é mais do que isso. Por quê? Porque é o Deus do impossível. Ou, imagine você, alguém pegar uma pedra e transformar em água. Não só num gole de água, mas numa fonte inesgotável. É algo impossível de se acontecer no mundo natural. Mas o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele pode todas as coisas e Ele mostra para nós o que faz, Ele se conecta nos acontecimentos do mundo, mas para que nós possamos perceber o que Ele está fazendo, nós precisamos estar pagando um preço para cumprir o processo que Ele nos confiou, que muitas vezes nós não queremos. Essa ferida muitas vezes fica aberta em nós e nós não queremos tocar nela, mas o Senhor deseja que você precisa concluir o processo para que a cura sobrenatural venha e você possa usufruir daquilo que Ele prometeu na sua vida. O possível, amado, está nas suas mãos e Ele vai te fazer cansar, mas o impossível está nas mãos de Deus e te faz descansar. Pode dar um salve de palmas para Jesus, amado. Fecha os olhos, baixa sua cabeça, amado. O possível está nas suas mãos e vai te fazer cansar, mas o impossível está nas mãos de Deus e vai te fazer descansar. Se tem algo que diante de você, que você aparentemente acha que é impossível de acontecer, é porque você está vendo com a ótica do teu coração. A nossa alma é completamente enganosa. Mas quando nós olhamos sobre a ótica de Deus, o impossível pode acontecer. E tudo aquilo que acontece ou não, precisa ser usado para a glória de Deus. Ah, pastor, eu estou passando por isso, por isso e por isso. Quando você
Passa pelo processo, você discerne que foi e deve ser usado para a glória de Deus. Aí você está preparado para viver aquilo que Ele tem de novo na sua história no futuro. Então, o hoje parece impossível, mas no futuro será revelado pela manifestação de Deus. Ele mostrará para você, para cada um de nós, aquilo que aconteceu na nossa história tinha um propósito. E esse propósito muitas vezes nos faz sofrer, nos faz ficar tristes, angustiados, mas tudo faz parte daquilo que Deus quer realizar na sua história, na sua vida. Portanto, não olhe para aquilo que aconteceu ou não olhe para aquilo que está acontecendo como algo terrível da sua história, mas como uma manifestação de Deus, pois se Ele permitiu, algum propósito Ele encontra ou Ele está vendo algo grandioso acontecer amanhã na sua vida. Amém, igreja? Amém? Mas talvez você entrou aqui pela primeira vez e você nunca desejou como hoje fazer parte daqueles que usufruem dessa fonte inesgotável. Talvez você tenha encontrado ao longo dos dias problemas de todas as formas. Você está cansado, você não aguenta mais, você está sem fôlego algum, a sensação de desistência, de abandono daquilo que Deus colocou nas suas mãos está tão forte como nunca. Mas Deus tem uma palavra para você. E Deus quer falar para você algo nessa noite. Por quê? Porque se Ele passou por aquele processo e Ele foi ferido daquela forma, as suas feridas também podem ser usadas para a glória de Deus. Pode ser transformado num testemunho forte e poderoso, onde muitas pessoas irão perceber que você foi fiel na escassez, foi fiel no pouco e no futuro Deus te colocou na abundância ou no muito. O processo de abandono do processo faz você voltar para o início do processo. E isso só vai fazer com que você se canse cada vez mais, porque você vai estar atuando no mundo natural. O que Deus tem para você nessa noite é você se conectar ao mundo espiritual. Nós estamos aqui reunidos por causa dele. É um Deus que você não viu, é um Deus que você tem apenas uma escritura, não tem a assinatura dele nessa escritura, mas é um Deus que quando você o busca, Ele se apresenta a você. É um Deus que quando você clama a Ele, Ele responde. É um Deus que às vezes não responde todas as suas perguntas, mas Ele te coloca em conexão com Ele e transforma você de dentro para fora. É quando você verdadeiramente se encontra forte, é quando você verdadeiramente se encontra capacitado, é quando você verdadeiramente entende que o processo é necessário para que lá na frente vidas possam ser encontradas pelo Senhor, suas famílias possam ser tocadas por Deus, estratégia de oração, estratégia de conexão com o Senhor venha sobre você e a partir de então você passa a perceber a sua vida de uma maneira diferente daquilo que você está vendo hoje. Isso não importa se você começou hoje ou você é antigo. Aconteceu com Moisés. Deus falou com ele, ele não discerniu, ele não entendeu, ele desobedeceu porque ele achou que era assim que tinha que fazer. Não fez aquilo que Deus havia falado para ele e ele acabou pagando um preço. O que Deus tem para nós é diferente daquilo que Deus tem para Moisés. Deus nos dá a capacidade de, em Cristo, nós nos arrependermos. É como se nós tivéssemos um curativo para colocar sobre as nossas feridas. E esse curativo, ele tem basicamente duas substâncias, que é o perdão e o arrependimento. É a partir daí que você começa a ser capacitado a viver o novo de Deus, o futuro do Senhor na sua história. Porque sem isso, muitas vezes você passa por ciclos, por processos infindáveis. E você, sem concluir esse processo, você estará sendo perseguido por ele por todos os seus dias. O que Deus então tem para nós nessa noite é: você, filho, eu tenho um curativo para você. Eu tenho um bálsamo que vai tratar a sua ferida. Eu tenho um momento único para a sua história. Mas para que você possa viver esse momento único na sua história, a primeira coisa que você tem que fazer é me reconhecer como seu único Senhor e Salvador. Se você está aqui nessa condição e você quer
participar desta fonte, receber esse curativo sobrenatural sobre as suas feridas, sobre o teu coração, sobre a dificuldade de perdão ou a sua incapacidade de se arrepender, levanta a sua mão aos céus, por favor. Você está aqui com esse desejo de se posicionar diante do Senhor, fique de pé, por gentileza. Fique de pé, você que deseja se posicionar da maneira adequada nessa noite. Que nós possamos juntos fazer uma oração, amém? Que você possa compreender que a tua história é uma história de vida e não uma história de morte. É uma história de quem quer se conectar à eternidade e não aqueles que querem se conectar a esse mundo passageiro que tem nos dado tantas aflições, tantas angústias. Amém? Levanta sua mão aos céus, de onde você está. Repete a oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu me coloco diante do Teu altar. Eu me coloco diante do Teu altar. E me posiciono de maneira adequada. Me posiciono de maneira adequada. Como homem, uma mulher, que verdadeiramente quer viver todo o seu propósito sobre a minha vida. Senhor Jesus, eu quero concluir o processo. Está dolorido, angustiante, está gerando muita aflição em mim. Mas hoje eu recebi do Teu amor o desejo de cumprir esse processo e me capacitar para o futuro, para o Teu novo, para a Tua novidade. Senhor Jesus, recebe a minha vida no Teu altar. Escreve meu nome no livro da vida, pois eu Te reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês que estão de pé aqui, vocês que verdadeiramente entregaram a sua vida para o Senhor nessa manhã, nesta noite, perdão. No final do culto nós temos o pessoal do Boas-Vindas que estão aqui com a prancheta levantada. Dê o seu nome, o telefone para ele, o contato, para que ele possa entrar em contato, para que nós possamos entrar em contato com vocês, te chamar para uma célula ou para tirar alguma dúvida, às vezes só simplesmente para te ouvir. Nós temos uma lembrancinha para vocês que nos visitaram pela primeira vez também. Procure eles no final do culto, eles estarão lá naquela saída e nessa saída. Você tem liberdade para assim fazer ou não. Amém? Vamos ficar de pé agora, amados.